O BRIC Lab é um centro de estudos, é um fórum sediado na Columbia University em Nova York, que vai reunir lideranças acadêmicas, empresariais, políticas de Brasil, Rússia, Índia e China. Eu acho que hoje há um consenso no mundo que talvez essas sejam as 4 principais novas economias que vão definir a maneira pela qual o desenho do mapa mundi vai ser traçado nos próximos 50 anos. Juntos, esses países têm 4,5 trilhões de dólares de reservas cambiais, o que os dá a possibilidade, por exemplo, de comprar 80% das empresas negociadas todos os dias na Nasdaq, na Bolsa Eletrônica. Fora isso, alguns desses países são potências nucleares, como é notadamente o caso da China, da Rússia e da Índia. Temos aí dentre eles 2 das maiores democracias do mundo, a Índia e o Brasil, e membros permanentes do Conselho de Segurança, a China e a Rússia, além do fato de que o Brasil e a Índia também pleiteiam uma vaga no Conselho de Segurança. Então, por todas essas razões, a Universidade de Columbia decidiu montar esse centro, e eu estou muito honrado de ser um diretor juntamente com o meu colega Christian Deséglises, que é uma das grandes autoridades mundiais em mercados emergentes. Né? Eu acho que da mesma maneira que no âmbito da Guerra Fria havia um interesse muito grande em estudar a União Soviética, hoje, porque a União Soviética era uma contraparte ao poder militar, ideológico, eventualmente até econômico dos Estados Unidos, hoje existe um interesse muito grande em estudar como é que vai ser o mundo politicamente, militarmente e economicamente com a ascensão de Brasil, Rússia, Índia e China. A crise mundial não apenas vai afetar, como está afetando Brasil, Rússia, Índia e China. Afeta de maneiras diferentes porque, se nós analisarmos o exemplo chinês, nós vamos encontrar um país que tem 3,3 trilhões de dólares de reservas cambiais. Um país, é verdade, que depende essencialmente 70% do seu produto interno bruto do comércio exterior. Então, com a retração da demanda no mercado americano, no mercado europeu, é natural também que as exportações chinesas se sintam afetadas. Mas, por outro lado, toda essa massa de recursos que dormem a cada dia no Banco Central chinês tem a possibilidade também de oferecer os mecanismos de incentivo contracíclicos, como dizem os economistas, para fazer com que o crescimento chinês se mantenha razoavelmente alto nos próximos 5, 6 anos. Né? Ou seja, a China é menos afetada pela crise do que, como nós sabemos, os países europeus e os Estados Unidos. A Índia é um fenômeno curioso, porque a Índia ela tem um diferencial de mão de obra, de remuneração de mão de obra. Ou, para dizer melhor ainda, ela tem um diferencial na relação custo-benefício naquelas áreas em que ela detém grandes capacidades relativas, como é o caso das tecnologias da informação, telecomunicações, têxteis, call center, web center, outsourcing, que mesmo com toda a crise internacional não se retirou uma parte importante dos investimentos que estavam se direcionando para a Índia. Então a Índia, nós poderíamos dizer que é uma economia que afeta 1/5 da população que está antenada com o que está acontecendo com o mundo e que não está, digamos assim, sendo majoritariamente afetada pela crise financeira nos mercados tradicionais. O grande desafio indiano, na crise ou fora da crise, é fazer o engajamento de, essencialmente, 4/5 da sua população que ainda estão distantes, né, dessa economia mais dinâmica que é marcada por um percentual da população chinesa vinculada a setores de mais intensiva tecnologia, onde os indianos vão muito bem. E o que é até, digamos assim, o resultado do investimento maciço que a Índia fez em capital humano e em investimentos no exterior por uma parte da sua elite. Em relação à Rússia, né, a Rússia também tem reservas cambiais substantivas para enfrentar a crise. E acho que isso é o resultado de uma lição aprendida com a crise do rublo no final dos anos 90, né, onde a Rússia sofreu muito. A Rússia passou por um processo gravíssimo de desestabilização macroeconômica justamente por ter sido pega de calça curta naquele momento. Ela aprendeu essa lição, aproveitou uma parcela significativa do aumento do preço do barril na primeira metade da década passada para fazer caixa, encontra-se numa situação mais forte, mas o sentimento na Rússia
não é um sentimento de grande otimismo ou de júbilo perante as coisas que estão acontecendo. Ao contrário do que acontece no Brasil. No Brasil as pessoas estão muito otimistas, né? Aliás, o Ziraldo, né, o famoso Ziraldo, cartunista, que desenhou o Menino Maluquinho, ele diz que o Brasil hoje é o único país do mundo cujo nome vem acompanhado de um ponto de exclamação. Quando você está no exterior, as pessoas perguntam de onde você é, você fala Brasil, o sujeito diz assim, Brasil! Né? É um grande entusiasmo em relação ao Brasil. E na Rússia não é assim. A Rússia perdeu o seu status imperial com o desmantelamento da União Soviética. Os dados demográficos na Rússia, entre eles população, são declinantes. E eu acho que seria mais corretamente dizer, como analisou um amigo meu, Sergei Guriev, que é o reitor da New Economic School de Moscou, que os russos entendem que eles estão em declínio. Né? E esse sentimento sombrio em relação à economia mundial, eu acho que afeta também bastante os russos. Mas eu acho que eles estão mais sombrios do que eles deveriam estar, porque os russos têm grandes diferenciais no que diz respeito ao capital humano, eles têm uma população de cientistas que ainda é uma das maiores do mundo, tem uma capacidade de formação de capital bruto que poucas outras sociedades têm. Agora, é uma sociedade também, como nós sabemos, com grandes desafios institucionais, vence a informalidade, vence a corrupção, em alguma medida também semelhantes às lições de casa que o Brasil tem de fazer. Bom, e aí nós temos o Brasil. O Brasil já está sendo afetado pela crise. No terceiro quarto de 2011, o nosso produto interno bruto estagnou, né? O crescimento foi zero. Mas eu acho que isso vai ser retomado positivamente. Acho que o Brasil vai experimentar um crescimento em 2011 um pouco maior do que, em 2012 um pouco maior do que em 2011, né? Quer dizer, nós vamos terminar 2011, acho que estatisticamente em algum lugar entre 2,7 e 3,1 de crescimento. Eu acho que nós vamos crescer mais do que 3,5% em 2012. Por quê? Primeiro, porque eu tenho a noção de que o recrudescimento da crise na Europa e nos Estados Unidos vai amainar. Nos Estados Unidos, aliás, já está amainando. Os dados macroeconômicos do começo de 2012 são positivos, o que é uma boa notícia para a administração do Barack Obama. Na Europa, eu acho também que uma parte importante do temor quanto à ausência de liderança política para a solução da crise está arrefecendo por conta do governo tecnocrata na Itália, por conta daquilo que vem sendo feito pela chanceler alemã, por uma mensagem forte também de que os alemães, ou seja, a principal economia da União Europeia, querem mais Europa e não menos Europa. E eu acho que o que vai acontecer aí é uma espécie de maior uniformidade das regras fiscais de comprometimento com orçamentos balanceados, o que vai produzir também um cenário internacional, do ponto de vista macroeconômico, mais desanuviado. E isso vai ser bom para o Brasil, porque o Brasil tem um modelo de crescimento que é muito dependente do ingresso de investimento estrangeiro direto. Né? O Brasil está levando a cabo aquilo que eu gosto de chamar de substituição de importações 2.0, né? Ou seja, um programa que favorece o conteúdo local por meio, sobretudo, do apetite de compras governamentais e de projetos de infraestrutura, como é o caso do PAC, como é o caso da indústria naval. E, nesse sentido, 2011, que acabou, viu um ingresso recorde de 65 bilhões de dólares. Né? Eu acho que nós vamos chegar perto disso em 2012 mais uma vez, mesmo porque a economia brasileira é uma das ainda poucas economias do mundo onde existe uma fronteira de margem, de lucro para as empresas, que é uma fronteira móvel. Né? De modo que eu acho que, se por um lado a crise afeta psicologicamente também, né, o consumidor e o investidor, o tomador de decisão econômica no Brasil, é verdade também que eu estou enxergando aí nas folhas de chá um cenário um pouco menos carregado em 2012, o que vai ser bom para o Brasil e para os BRICS em geral.